Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Eu quero falar hoje sobre o batismo do eunuco. Essa história está escrita em Atos capítulo 8. Eu gostaria que você, que está ouvindo esse áudio, prestasse muita atenção no que vai ser dito aqui, porque vai trazer libertação essa mensagem. Muitas pessoas estão escravas nas mãos de homens que se utilizam dessas histórias para manter as pessoas praticando rituais que foram necessários para um povo que precisava ver para crer. O povo de Israel não tinha fé, por isso que tudo era visível, eles precisavam ver para crer. Hoje, a gente que vive na nova aliança, que recebemos o Espírito Santo Pai, que somos salvos pela fé, não precisamos ver para crer. Por isso está escrito que o homem de fé não vive por vista, ele não precisa ver para crer. Mas as pessoas dizem que esse viver por vista é você acreditar que vai conseguir uma casa, você não precisa ver a casa, mas ela está lá te esperando. Uniram fé a conquistas das coisas dessa terra, mas não, fé é estar ligado ao Criador. Os homens que tiveram fé, que foram salvos, que lá em Hebreus 11 cita esses homens, eles foram chamados de homens de fé porque tinham relação com o Criador, tinham conexão com o Pai, não porque tinham coisas nessa terra, muito pelo contrário. Em Hebreus 11 fala que, por exemplo, Moisés, a fé dele foi em querer ser maltratado com o povo de Deus do que aceitar as riquezas como sendo filho de Faraó. Ou seja, ele poderia ter tudo o que ele queria nessa terra. E em todo o contexto de Hebreus 11 fala sobre isso, que fé é aquela pessoa que se conecta ao Pai, como Abraão, um homem de fé. Por quê? Porque ouvia a voz do Pai, porque estava conectado ao Criador do universo. Então, a gente precisa entender que nova aliança é a gente ter essa fé, que o Pai encontrou em algumas pessoas na velha aliança, porque o povo não tinha fé, e essas pessoas são exemplo de fé. E é essa fé que o Pai quer em nós. Mas, infelizmente, muitas pessoas pegam os rituais que aconteceram na velha aliança para as pessoas que eram cegas, que não enxergavam, rituais que foram criados para elas, e trazem para hoje como sendo isso necessário para a pessoa ter fé, ou seja, trazendo a pessoa para a carne, para ela precisar ver para crer, como é o caso do batismo, por exemplo. Muitas pessoas utilizam o livro Bíblia, se beneficiando dos seus capítulos, versículos, se utilizando disso para escravizar as pessoas, e as pessoas acabam não entendendo o contexto de tudo. Precisa entender o contexto, como eu acabei de falar agora sobre o povo da velha aliança que precisava ver para crer. Dificilmente as pessoas conseguem entender isso, que hoje não precisamos ver para crer. Por quê? Porque é uma salada que fazem, misturam velho e nova aliança o tempo todo. Aí quando você fala do batismo, que foi só até o madeiro porque o povo precisava vir para crer, aí eles já pegam aqui a passagem do eunuco, porque aconteceu após o madeiro. Olha aqui, Filipe está batizando o eunuco, então tem que batizar. Ou seja, eles gostam de manter as pessoas escravas sem entender o contexto das coisas, sem entender o contexto. Essa prática de batizar na água é uma prática que se iniciou ali em João. Se você ler Lucas 3, você vai ver ali João batizando as pessoas. E lá no contexto de Lucas 3, ele deixa claro que ele batizava apenas com água para arrependimento, para que as pessoas se arrependessem, porque estava chegando aquele que traria quem? A presença do Espírito Santo, que faria com que as pessoas fossem batizadas pelo Espírito Santo. E aí ele fala que era esse batismo que eles deveriam temer, e não o batismo da água. Não era o batismo da água que faria algum efeito na vida das pessoas, mas era o batismo do Espírito Santo. Mas nós temos que entender que o batismo do Espírito Santo, até o madeiro, ele não foi derramado. Por que que o batismo até o madeiro não foi derramado, não foi descido o Espírito Santo sobre as pessoas? Porque o Messias estava ali ainda cumprindo a lei no seu corpo. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir, ele estava cumprindo a lei. Não pode existir duas alianças ao mesmo tempo. A aliança da lei é uma, a aliança do batismo com o Espírito Santo é outra. O batismo do Espírito Santo, ele é a nova aliança que o Pai fez com a humanidade. Que nós não precisássemos mais de leis para sermos guiados pelo caminho correto, como era na velha aliança, mas agora é o Espírito Santo que nos guiaria. Então, se o Messias ainda estava ali, aqueles homens não haviam ainda matado ele, então ainda era a velha aliança. Ele fala em João 16, que olha o que ele fala em João 16, gente. Todavia vos digo, verso 7, ele falando com os seus discípulos, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas quando eu for, então ele será enviado e convencerá o mundo do seu pecado. Você está conseguindo entender o contexto? A nova aliança se inicia quando o Espírito Santo do Pai é derramado sobre a humanidade. Aí se cumpre
a nova aliança. Só que só recebe esse Espírito Santo quem crer, como ele fala em Marcos 16. Quem crer e for batizado, esse recebe o batismo, a presença do Pai em si, que limpa a eira, que purifica o ouro, sabe? Que queima a palha. Quem não crê é queimado pelo Espírito Santo, como o próprio João fala lá em Lucas 3, que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo é aqueles que não creem, e o Espírito Santo é aqueles que creem, que ele purifica o ouro para que cada vez essa pessoa seja mais preparada, seja mais luz nesse mundo. Após você entender esse contexto, que é muito importante que se entenda, e olha que eu não puxei o contexto lá do chamado de Abraão, que é muito interessante entender desde lá. Eu já puxei o contexto aqui mostrando praticamente a passagem da velha para a nova aliança, das práticas do que é certo ou errado pela lei, e agora a prática do que é certo e que é errado pelo Espírito Santo, que é a aliança que tem muito mais excelência, que é a aliança do Espírito que nos convence, porque a lei não convencia. Precisava dos homens que ficassem lendo diariamente. Não, agora o Espírito Santo estando em nós somos convencidos diariamente a não praticar o que é errado, porque ele habitando em nós, ele nos convence. Certo, mas agora a questão do eunuco. O eunuco foi batizado por Felipe após a descida do Espírito Santo. Se a gente analisar cronologicamente, Atos 8 acontece depois de Atos 2, certo? Mas por que então Felipe, ele batizou o eunuco na água? Primeiramente, gente, nós temos que entender uma coisa muito simples nesse texto que quase ninguém fala. O eunuco estava em trevas de entendimento. A gente vê claramente no contexto que ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tem gente que acha que para receber o Espírito Santo, o Pai tinha que estar lá no dia de Pentecoste. Não. Quem cresce seria batizado. Essa ideia de que tinha que estar lá esperando para ser batizado escraviza as pessoas também a imaginar que tem que ir para um templo para ser batizado pelo Espírito Santo. Isso é um equívoco, um engano muito grande. Lá eles estavam todos juntos aguardando, porque o Messias deu a ordem: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. Que poder é esse? É a presença do Espírito Santo, que iria trazer luz ao entendimento deles, para que eles compreendessem a verdade. Tanto é que foi só ser batizado que Pedro já se levanta falando com autoridade, a compreensão chegando para ele e já convertendo muitas pessoas ao Evangelho. Então, a mensagem do Evangelho é levar para as pessoas esse conhecimento, que o Espírito Santo Pai foi derramado. E quem crê, então, o recebe e ele passa a ser o seu tutor, o seu mestre, o seu guia, que foi o que Filipe fez. O eunuco, a gente vê que ele estava em trevas, não recebeu o Espírito Santo do Pai. E ele, ali naquele momento lendo, não compreendia nada. Isso representa trevas de entendimento. Quando Filipe chega, Filipe traz a ele o quê? A compreensão. E aí nesse momento a luz chega para Filipe, o Espírito Santo começa a iluminar o seu entendimento. De fato, esse foi o batismo do eunuco, não o da água. Porque o batismo do Messias é o do Espírito Santo, que traz luz, que traz compreensão. Ou seja, as pessoas estão dando mais valor ao batismo de João do que o batismo do Espírito Santo do Criador. Você percebe que os líderes, eles priorizam o batismo de João. Tem que batizar na água, porque se você não batizar na água, você não será salvo. Que blasfêmia é essa? João deixou claro que o batismo é o do Messias que salva, que traz purificação, que é o batismo com fogo, e também que queima aquele que não crê. Quando o Messias falou em Marcos 16, ide e batizai, ele está falando para batizar no Espírito Santo, na compreensão, que é isso que Filipe fez. Olha Filipe aqui cumprindo. Ah, mas Filipe também batizou o eunuco na água. Gente, vamos deixar de ser incrédulo. O sistema que está aí, eles defendem ainda Israel, o povo que buscava ao Pai sem fé. Eles defendem práticas da velha aliança até hoje, inclusive indo contra o que o próprio Messias falou, que é impossível você receber o vinho novo se você estiver com o odre velho. Mas essas pessoas estão com o odre velho, por isso que elas não aceitam essas mensagens. Fui chamado de seita por uma pessoa em um comentário, porque ela não consegue entender a verdade, então ela já julga que é seita, porque foi assim que ela foi ensinada. Se não é como eu entendi, como eu creio, então é seita. Não, ela não para para analisar. É o Nicodemos da vida, que está tendo a oportunidade de nascer de novo, mas não quer. Ela acha que tem que voltar para o ventre da mãe, provavelmente, como Nicodemos. Por quê? Porque enxerga tudo fisicamente. O Nicodemos não enxergou fisicamente, que o Messias falou sobre voltar e nascer de novo.
Ele entendeu que era para voltar para o ventre da mãe. Olha a carnalidade dele, e assim estão as pessoas hoje. São essas pessoas que priorizam o batismo de João na água física ao invés de priorizar o batismo do Espírito. Eu já falei em outras mensagens, eu quero gravar uma mensagem só sobre o batismo, para as pessoas entenderem que o batismo na velha aliança, para as pessoas que precisavam ver para crer, é uma sombra da humanidade sendo pescada desse mar de mortos. O rio ali representa a humanidade. E quando a pessoa batiza, que ela sai de dentro da água, claro que ela tem que entrar, né, gente? Ela já não está lá dentro, ela tem que entrar. Mas essa sombra de ela saindo, é ela sendo pescada. Por isso que o Messias chama os discípulos ali para serem pescadores de homens. E todos aqueles que creem na sua mensagem e querem também pescar as pessoas, vão pescar desse mar de mortos. E quando você consegue convencer a pessoa disso, consegue fazer ela crer no Espírito Santo e ser guiada por ele, então essa pessoa, ela saiu desse mar de mortos, que é a representação do batismo. Não é uma prática agora que tem que ser um ritual e que se você não batizar, você não vai ser salvo, porque o batismo que salva é o do Espírito, como João falou. O próprio João falou isso, mas as pessoas preferem focar no batismo de João, como sendo esse batismo, um batismo verdadeiro. É uma blasfêmia o que estão fazendo em nossa época, mostrando que esse sistema que está aí, eles são o mesmo que mataram os servos, os profetas e que estão vivendo da herança, porque estão até hoje se beneficiando dos rituais que foram necessários para aquele povo. Ah, mas o Messias também se batizou. Mas é claro, e estava na velha aliança. Precisava se cumprir para que o povo visse ele mesmo se batizando e também quisessem se batizar, porque é isso que ele veio trazer. A mensagem de que se as pessoas, se elas crescem, elas seriam resgatadas desse mar de mortos. Mas eles tinham que praticar a sombra primeiro, visivelmente, porque aquele povo precisava ver para crer. Ah, foi ele que repartiu o pão e deu para as pessoas lá para comer na ceia. Já estou entrando até no assunto da ceia. Mas o povo precisava ver para crer. Mas ele deixou claro, esse é meu corpo. Ele estava deixando claro. Não era para eles continuarem comendo pão a vida toda. Só que ele estava ali explicando para os discípulos, mas transformaram em rituais. Por isso que eles colocaram a velha aliança, terminando em Malaquias e começando a nova aliança em Mateus, para que as pessoas praticassem tudo o que está ali. Mas isso é uma blasfêmia, gente. Porque a nova aliança, como eu expliquei aqui, e muito bem explicado, não tem como você ir contra. A nova aliança é quando o Espírito Santo é derramado. Ele mesmo falou, me importa que eu vá, para que o Pai desça com o seu Espírito Santo sobre a humanidade e as convença do seu pecado, do seu juízo, o que não acontecia na velha aliança. Não pode existir duas alianças ao mesmo tempo. Como pode começar em Mateus a nova aliança, se o Messias estava cumprindo a lei? Eu não estou abolindo a lei, eu estou cumprindo ela, como ele falou em Mateus 5. Como pode ali ser nova aliança ainda, gente? Tem que acordar desse sono para parar de praticar rituais. Agora, para concluir, essa questão de Filipe ter batizado o eunuco, que é muito complexa na mente de muitas pessoas. Por que ele batizou ali, se ali já era nova aliança então? Gente, a prática de batizar era uma prática nova. Começou em João. O povo ainda era recente essa prática, né? A mudança da água para o vinho, ela não é de uma hora para outra. Inclusive até essa passagem de João 2 que fala da água que foi transformada em vinho, a maioria das pessoas falam que isso daí está relacionado à pessoa que estava com a vida ruim, agora ficou com a vida boa, né? A pessoa que não tinha graça na vida, agora tem alegria. O que não tem nada a ver, ele está falando ali da mudança da velha aliança para a nova aliança. E isso não acontece de uma hora para outra. Gente, olha que interessante o que está escrito em João no capítulo 1. Aqui é o próprio João falando. Ele fala que ele não conhecia o Messias, verso 31 de João 1. Eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado, ou seja, para que todos soubessem quem ele era, vim eu batizando com água, para que as pessoas então soubessem quem era ele. Porque é naquela ocasião que ele apresentaria. E ele mesmo não fala no contexto, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como um passe de mágica, não, pelas suas palavras. Ouçam a ele. Porque o sistema fala como se fosse um passe de mágica, né? Que tira o pecado do mundo, como se fosse um passe de mágica. Não, é pelas suas palavras. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por que não falam todas as passagens assim, unificadas para a gente entender? Sempre é tudo separadinho, para ninguém conseguir entender nada. Vocês se lembram que o próprio Messias falou para Nicodemos que a pessoa tem que nascer de novo. Nascer de novo, gente. A gente inicia tudo de novo. Só que a gente vai nascendo de novo e mudando já, renovando o entendimento sobre as coisas. E aí você vai amadurecendo. O próprio Paulo fala lá no livro de Hebreus para aquelas pessoas que já tinha passado muito tempo,
E elas ainda estavam com os mesmos rudimentos da cruz, eles estavam com a mesma mentalidade, não evoluíam porque não nasceram de novo. Quem nasce de novo vai crescendo, mas agora vai crescendo com a mente renovada. Então ali era recente, por isso que tem que entender o contexto. As pessoas estão tão amarradas ao engano que elas não conseguem se libertar para entender para quem falou, quando foi que falou, quem foi que falou. Tudo isso soma. Por exemplo, quem foi que pediu para ser batizado? Foi o eunuco. O eunuco estava cheio de luz, estava iluminado, tinha o Espírito Santo? Não, ele estava em trevas. É uma prática que ele, com certeza, nas outras idas que ele foi lá, ele viu e ele falou, eu quero ser batizado. E Filipe, que já tinha compreensão da verdade, mas ainda recentemente sido derramado o Espírito Santo sobre ele, não quis naquele momento se opor e não batizar ele, porque é uma prática fútil. É uma prática que não vai mudar em nada. É só um ritual, como o próprio João falou. Eu batizo apenas com água. O que mudou a vida do eunuco foi entender o que ele estava lendo. Foi a compreensão que ele recebeu. E ele ficou feliz com aquilo. Agora, se você quer batizar na água da igreja e passar a vida toda sendo escravo de homens, tendo que ir de terça, de quinta, de sábado, de domingo nos cultos para ouvir a mensagem porque não entende nada do que lê, igual o eunuco, continue. Agora, se você quer receber o Espírito Santo que ilumina o seu entendimento, que faz você entender a obra de salvação e que nunca mais vai precisar ir a homens para ouvir o Pai falar, porque agora você entenderá Ele no seu entendimento, Ele falará com você e você se relacionará com Ele como uma esposa. Aí você fez a escolha certa, mas quer continuar escravo? Como o eunuco era, não entendia nada. Você vê que o Filipe, ele não ficou depois escravizando o eunuco. Ele liberou ele foi embora. Por quê? Porque ele sabia que agora o eunuco, quem seria o seu mestre, tutor, rabi, como o Messias falou em Mateus 23, seria o Espírito Santo do Criador. Não precisaria mais de homens. Por isso que Filipe foi embora, porque senão Filipe teria colocado ali um pauzinho ali naquele lugar, fincado como aqui uma nova igreja, construído um templo, e o eunuco seria o primeiro a ter se convertido ali naquela igreja, cobraria dízimos, ofertas, aí já começaria a chegar mais gente, daqui a pouco começaria a montar ali os diáconos, os presbíteros, aí todo mundo agora cantando, batendo palma e louvando. E dependeriam o resto da vida de Filipe para ficar ensinando para eles, como sendo Filipe o ungido e eles todos sem o Espírito Santo. Não, gente, o Espírito Santo foi derramado a todos que creem. É só crer que você receberá, será batizado pelo Espírito Santo do Criador. Não precisa ficar escravizando as pessoas, aqueles que pregam o Evangelho. Apenas ensinem a eles a ouvirem a voz do Pai. Não vos deixarei órfão. Por que você está órfão até hoje, dependendo de padrastos? O que não pode ser é escravo de homens. É que agora você batizou na Assembleia, você agora tem uma carteirinha que você é membro daquela igreja. Você não é membro do corpo de Cristo, você é membro daquela igreja. Aí com isso o líder já tem como contabilizar quantas pessoas ele ganhou para Jesus. Ó, só porque a pessoa se batizou numa água da igreja, agora frequenta os cultos, então aquele homem ganhou aquela alma para Jesus. Olha que blasfêmia, que nível que nós chegamos. Porque ganhar uma pessoa para Cristo, para ser salva de verdade, não está relacionado a rituais, a ir para um templo, mas está relacionado aos seus frutos. É pelo fruto que conhece a árvore. E esses frutos é amor, é paz, é longanimidade, sabe, é bondade. Mas e aí? O líder está com essas pessoas o tempo todo para saber se ela está dando esses frutos? Porque eles só ficam sabendo se a pessoa está em pecado ou não quando ela adultera, quando acontecem essas coisas que eles resolvem ali colocar a pessoa no banco, essas coisas. Agora, e quando ela mente, quando ela fofoca e quando ela deve para os outros? Isso não conta? Ou seja, estamos em abismos tão grandes, pessoal, que as pessoas estão se achando salvas porque praticam rituais. Ritual que foi necessário para cegos, de ir a um local para buscar o Pai, de batizar numa água física, de comer um pão físico. Eles acham que são santos por isso. Por isso que não entram para o reino e nós estamos entre choro e ranger de dentes. A humanidade sofrendo tantas doenças, tantas mortes por culpa desses homens.
Homens que fecham o reino do Pai à humanidade, eles não entram e não deixam as pessoas entrarem. E quando vem alguém falando a verdade, eles ainda falam que são seitas, que são mentirosos, porque não querem perder os seus lucros. São capazes de matar como mataram os profetas, como mataram o Messias, para defender os seus ganhos, porque são avarentos, são ambiciosos. Aí você batizou na Igreja da Graça, aí você tem uma carteirinha que é membro daquela igreja. Ou seja, são os homens fazendo discípulos para si, não para o reino. Você consegue entender isso? Eu espero que sim. Espero que essa mensagem possa iluminar o seu entendimento. Muitas pessoas têm focado no batismo de João. Mas felizes são aqueles que recebem o batismo do Espírito Santo Criador, que ilumina a casa, que tira toda a podridão, que traz o sol da justiça e que dissipa as trevas no seu entendimento, para não ser escravo mais de ninguém. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.